Olá, bando de mãozinho estudioso, bem-vindo a mais um Lesa. Estamos aqui no primeiro trimestre de 2016 com o tema Rebelião e Redenção e temos agora o nosso calendário ambulante. Calendário Ambulante informa, hoje é terça-feira, 15 de março. E temos agora também o nosso verso temático da semana, vamos lá? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, verso 20. Bem, irmãos, vamos começar hoje com uma leitura um pouco extensa. Apocalipse capítulo 2, verso 18, até Apocalipse capítulo 3, verso 6, ok? E nessa leitura vamos pensar em quais eram os problemas dessas duas igrejas. Estavam enfrentando as mesmas questões? E como o grande conflito aparece nessas duas histórias. Ao anjo da igreja de Tiatira escreva o seguinte: Esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como bronze polido. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Porém, tenho contra vocês uma coisa. É que toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetisa. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu a jogarei numa cama, onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Porém, aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês. Mas, até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm. Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Autoridade sobre as nações para governá-las, com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços, como se fossem potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ao anjo da igreja de Sardes, escreva o seguinte: Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos, de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente, pois sei o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa, como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas. Vocês andarão comigo, vestidos de roupas brancas, pois merecem essa honra. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declarei abertamente na presença do meu Pai e dos seus anjos, que elas pertencem a mim. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam que o Espírito de Deus diz às igrejas. Bem, essas duas igrejas, no caso, elas tinham problemas diferentes, certo? A igreja de Tiatira, o problema dela era que ela era uma boa igreja, né? Mas apesar de ser uma ótima igreja que trabalhava bem, ela tinha pessoas também dentro dela que estavam fazendo coisas horríveis, porque elas estavam profetizando, quer dizer, usando a palavra de Deus para falsidades, falando coisas que não estavam e fazendo com que pessoas se prostituíssem, digamos assim, porque é uma relação sexual que não é permitida, né? Traição de pessoas,
e também fazendo pessoas comerem coisas que vinham de ídolos. Ou seja, o problema da igreja de Tiatira é que, apesar de ser uma igreja ótima, honesta, ela tolerava uma pessoa que estava propagando muitas mentiras e causando a destruição interna daquela igreja. E diz que ele deu tempo para que eles fizessem isso, que eles retirassem o ovo podre, né? Agora, o problema da igreja de Sardes era muito pior, porque eles não tinham nem a parte boa. Eles se achavam muito bons, mas eles estavam mortos, porque apesar do que eles falarem que estavam vivos, eles não tinham nada para alegar. Eles não tinham nada de bom, eles não tinham nenhum resultado. Ou seja, é uma igreja que, na verdade, estava morta espiritualmente. Então, o discurso de Jesus à igreja de Tiatira revela um tempo cada vez mais difícil e complicado para o povo de Deus. As metáforas de olhos de fogo e pés de bronze polido não só aparecem em Apocalipse 1, 14 e 15, mas são encontradas originalmente em Daniel 10, onde consta que o profeta viu aqueles cujos olhos são como tochas de fogo e cujos pés são como bronze polido, em Daniel 10, 6. Esse ser disse a Daniel que havia lutado com o príncipe da Pérsia. Em outras palavras, quando a situação é sombria para o povo de Deus, ele próprio intervém diretamente para influenciar os assuntos humanos, ao andar entre as igrejas e ao desafiar líderes das nações. De maneira semelhante, Jesus foi apresentado à igreja de Sardes como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ali, mais uma vez, estava um Salvador ativamente envolvido nos bastidores e arregimentando os poderes do céu, para garantir a segurança de sua igreja. A descrição dessas duas igrejas é de profunda preocupação. Em Tiatira, embora as coisas estivessem melhorando, seus membros já haviam sido como Israel no tempo da rainha Jezabel. Da mesma forma, em Sardes as pessoas estavam espiritualmente mortas. Apesar de todas essas questões, Jesus encorajou as igrejas. Ele reconheceu em Tiatira muitos que não conheceram as profundezas de Satanás. E os encorajou: conservai-o até que tendes que eu venha. Havia também umas poucas pessoas em Sardes que não contaminaram as suas vestiduras. A esses fiéis, Jesus prometeu uma bênção especial: dar a Tiatira a estrela da manhã, mais tarde identificada como sendo ele mesmo. A Sardes, ele prometeu um lugar assegurado no céu e disse que confessará o nome de seus membros diante de seu Pai e diante dos seus anjos. Bem, pessoal, mais duas igrejas agora, também igrejas com problemas, falsidade dentro da igreja, pessoas profetizando erros dentro da própria igreja, e Sardes, uma igreja completamente morta. Pessoal, que a gente possa refletir nisso para que a gente não torne isso. Sempre lembra aos irmãos que igreja não é exatamente uma instituição, igreja não é um prédio, igreja é o conjunto dos irmãos reunidos para louvar a Deus e bendizer seu nome. Então, quando a gente está falando de igreja corrompida, nós estamos falando de um conjunto de irmãos corrompidos. E ninguém fica corrompido no coletivo se é muito forte no pessoal. Então, novamente, a sua comunhão pessoal com Deus é que vai dizer se a sua igreja pode ser uma igreja corruptível. Ok, irmãos? Então, não se esqueça, acabamos o estudo de hoje, mas continuamos a leitura do ano bíblico de Josué 4 e 5, 2 capítulos só do livro de... Desculpa, o livro de Juízes 4 e 5. Só 2 capítulos do livro de Juízes, tá bom? Bem, pessoal, até amanhã. Foram gravados com a participação de narração Mário Henrique, Daniela Alves e Ronaldo Salles. Distribuição você mesmo ouvinte. Uma realização da classe de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Americanópolis.